Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Difícil achar um crente hoje em dia, irmão, que nunca ouviu esse versículo. Esse versículo se passa contando a história de um cego de nascença, um cego chamado Bartimeu, um homem que estava sentado à beira do caminho e ouviu falar que Jesus passaria por aquele lugar ali em breve. E ouvindo a multidão se apertando, falando, murmurando, aquele murmúrio de longe, não murmúrio de reclamação, irmão. Aquele barulho de várias conversas, sabe? O cego resolveu clamar pelo nome de Jesus. E começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, estou até aqui, ó, em um caminho que eu vou, para ilustrar essa passagem, eu vim aqui perto de um caminho. Eu vou mostrar para você. Aqui, ó. Caminho. Tá vendo aqui? Ó. E o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, escutando o cego clamar, pedia que ele parasse, porque Jesus não ia ouvir. E enquanto o povo pedia para ele parar, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão pedia que ele parasse, para de gritar, tentando fazer desistir. Mas aquele cego estava determinado, irmão. Tinha acabado. Aquele era o último dia da sua cegueira. Aquele era o dia que ele tinha marcado para a vida dele, que ele ia passar a enxergar, passar a ver. E em determinado ponto, determinado momento da caminhada de Cristo ali naquele caminho, ele ouviu, parou, a multidão parou, e Jesus falou: vai lá e chama aquele homem. Jesus não foi até o homem, irmão. Jesus mandou chamar aquele homem. Alguém chega do lado dele. Essa passagem está em Marcos capítulo 10, versículo 43. Alguém chega do lado dele e fala: levanta-te, tem de bom ânimo, ele te chama. Naquele exato momento, irmão, o cego se levantou e lançou sobre si, tirou de si, tirou dele a capa que ele estava usando e lançou fora, se levantou e foi de encontro a Cristo. Irmãos, para você ter ideia do que significa aquela capa era como se fosse uma autorização, algo que dizia que ele tinha o direito de mendigar. Aquela capa simbolizava uma autorização de pedir esmola, e era isso que ele estava fazendo na beira do caminho, sentado pedindo esmola para todos que passavam ali. Irmãos, por mais que a gente tente entender, simular como que é a vida de um cego, como é não enxergar, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir entender perfeitamente como que isso funciona. Só mesmo quem é cego é você sentir a luz do sol na pele, porém não ver o sol. É você sentir o ardido da fumaça no nariz e não ver a fumaça. É você ouvir a voz e tentar ter noção de como aquela pessoa se parece, cor de pele, como que é o cabelo, cor dos olhos. Então, irmão, por mais que a gente vende os olhos, tente viver a vida de um cego durante um dia, a gente não vai ter noção do que é. E esse cego estava ali, determinado de que aquela sua situação, aquela sua vida, aquela situação qual ele estava vivendo, ia se findar naquele dia. Ele levantando foi ao encontro de Cristo e
Se deparando perante Jesus, Jesus olhou para ele e falou: o que queres que eu te faça? Jesus, revestido de poder e de glória, Deus encarnado homem na terra, olha para um cego e pergunta o que o cego queria. Às vezes, irmão, né? A gente tem que ter a consciência de que temos que parar com essa ideia de que Deus sabe tudo. Jesus sabe da minha necessidade. Não tem necessidade de eu pedir, não tem necessidade de eu orar, porque Deus sabe, no momento certo, Ele vai agir. O que temos que ter ideia, irmão, começou a chover aqui, varão. Mas é benção. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá chovendo, ó. O que nós temos que ter ideia é de que eu sei o que eu quero. Jesus sabe o que eu quero. Agora cabe a nós se prostrar diante do Mestre, ir ao encontro do Mestre, se pôr em pé para falar com o Mestre e dizer ao Mestre qual a nossa necessidade. Ah, irmão, mas é que você não sabe a minha situação. Era pior que a do cego, com fome, faminto, à beira do caminho, só ouvindo, e quando se manifestou, mandaram ele se calar, e ouvindo isso, em vez de se calar, clamou mais alto, usou a sua fé, a sua certeza de que seria atendido. Vou colocar aqui, irmão, mas é por causa da chuva, tá? São situações, irmãos, que tentam nos vencer durante a caminhada. E às vezes até consegue nos vencer, às vezes nos faz parar. Às vezes ficamos à beira do caminho, sentado, prostrado, mendigando uma oração, mendigando uma palavra, implorando uma profecia. Mas se a gente parar, se calar e prestar atenção, a gente vai ouvir a voz do Mestre. Foi isso que o cego fez. Ele não viu, mas ouviu. Ele ouviu a voz do Mestre vindo. A multidão. Então é hora da gente começar a se manifestar para as pessoas certas. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus sabia qual era a necessidade do cego. Eu acho que uma pessoa cega na frente do milagre não ia pedir um pão. Eu não pediria. Acho que essa pessoa também não pediria um saco de moeda de ouro, um saco de moeda de prata. Parou, tá garoando só. Eu não sei o que ele pediria, mas eu pediria a visão, e foi o que o cego fez. Jesus falou: eu quero. Veja, a tua fé te salvou. Então, irmão, por mais que nós estejamos cegos, sentados à beira do caminho, não estamos vendo nada, não estamos vendo a saída, não estamos vendo como o problema vai se solucionar, não estamos vendo nada. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça. Ó, irmão, tô passando um helicóptero aqui agora, ó, que bênção. Quem tem ouvido, ouça. Você não precisa ver, se você pelo menos ouvir. E o cego viu. E ele começou a seguir a Jesus. Eu queria te perguntar, irmão, o que te fez parar? Qual caminho você está à beira? A Bíblia fala que ele estava à margem do caminho. E Jesus estava no caminho. Para ir falar com Jesus, para receber o milagre, ele teve que sair da margem e entrar no caminho, porque Jesus estava no caminho. E eu começo a me recordar que Jesus disse uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E o cego foi curado e começou a seguir a Jesus. Amados, são tantas coisas que têm nos feito parar, meditar,
E quando tentamos nos levantar, vem alguém se levanta mais alto, com a voz mais forte, e fala, para que ele não vai te ouvir. Para porque você é cego. Ô glória, maravilha. Tá abrindo o sol. Eita Deus fiel. Tá abrindo o sol. Para, ele não vai te ouvir. Aí cabe a nós, irmão, usar da nossa fé, da nossa autoridade, lançar a nossa capa da vergonha, tirar sobre nós aquele objeto, aquela situação que nos trazia vergonha, sair da beira do caminho. Quem está à beira não fala com Jesus. Quem está à beira não vê Jesus. Quem está à beira do caminho não recebe milagre. Entrar no caminho, olhar para o Mestre, mesmo que você não esteja vendo, ouça, Ele está lá. Tenha certeza, tenha fé, Ele está ali. Ele está presente. Mas eu não estou vendo, irmão. Mas Ele está presente. Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. Eu creio por você. E fale para Ele com toda a convicção. Qual é o teu problema? Qual é o motivo da tua vergonha? Qual é a situação que você gostaria de estar vencendo no dia? É uma cegueira espiritual? Você está aleijado espiritualmente? Alguém te feriu? Você pescou a madrugada inteira e não pegou nada? Você está na cova dos leões? Sei lá, varão. De repente jogaram numa fornalha. De repente jogaram numa cova, num buraco para te vender, para te trocar. Eu não sei qual que é. Eu não sei do teu problema. Mas eu tenho certeza da tua solução. A tua solução se chama Yeshua. Yeshua HaMashiach. Essa é a solução. A tua capa da vergonha, joga fora. Volta lá onde você começou. Volta lá onde você errou. O Rei dos Reis vai estar lá te esperando. Clama. E se a multidão clama mais alto, clame mais alto ainda. E se a multidão te manda parar, não pare. Só creia. A vitória é certa, irmão. Bartimeu teve tudo para desistir. Bartimeu teve tudo para não prosseguir com o seu sonho, com a sua meta. Ele teve tudo. Tudo. Mas ainda assim ele persistiu. E o resultado foi, Bartimeu enxergou. Bartimeu se tornou igual aos outros. Um homem digno, um homem que poderia trabalhar, usar suas mãos para ganhar o pão, não pedir mais. Bartimeu foi vencedor. Mas ele estava no lugar certo e na hora certa. Onde você está hoje? É aí, olha aí. Aí. Aí onde você está é o lugar certo. Aí é o lugar certo de você dobrar o joelho, clamar a Deus. Aí é o lugar certo de você acenar, levanta a mão, grita, clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, a Bíblia fala que mesmo que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se você se entregar para Jesus, meu irmão, eles se tornarão brancos como a alva lã, brancos como a neve. Então, irmão, é hoje. Hoje é a tua última oportunidade. Hoje pode ser o teu último dia. Hoje pode ser o dia da mudança. Seja determinado, continue, levante a mão. Mesmo que você não veja a providência passando aí na tua frente, ouça. Deixe teus ouvidos sensíveis, você vai ouvir a voz do Senhor. E quando você ouvir, clame. Clame. Se levante. Jogue a sua capa da vergonha fora. Entre no caminho. Coloque na frente do Mestre e diga para Ele o que quer que Ele te faça.
Amada, a reflexão de hoje seria essa mesmo. À beira do caminho. Estou aqui num caminho. Aqui, ó. Jesus é contigo, meu irmão. Ele nunca te abandonou. Por mais que você não tenha mais sentido a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, a presença do Pai, do Filho contigo, mas Ele está aí. Ele está aí. Ele tem enviado anjos para te guardar, para te suprir, para te manter vivo, em pé, na posição. Clame a Ele, fale com Ele, ore para Ele. E que Deus venha te dar, irmão, mais uma oportunidade, meu irmão, minha irmã. E que sua vida não acabe assim com essa cegueira. Que a sua vida não venha se terminar na beira do caminho, mendigando oração, mendigando profecia, mendigando palavra, mendigando fé, mendigando pão. Porque você é filho do rei. E filho de rei é príncipe. Irmão, vai passar um carro aqui. Ô, glória. Tá repreendido. Então, e filho de rei é príncipe. E para ser príncipe, irmão, tem que estar no castelo, na presença do rei, para você herdar a coroa. Então fique com essa palavra nessa manhã. Clame, levante, jogue a capa da vergonha, entre no caminho, entre na presença da providência e diga a Ele o que quer que Ele te faça. Amém? Irmão, o negócio está tão abençoado. Aqui, abriu o sol. Olha aqui, que benção. Olha o sol. Você viu no começo da filmagem estava tudo nublado? Jesus é o caminho, a verdade e a vida.